confundir, eu acho que algumas pessoas confundem, é que política pública é de exclusividade do Estado, né? Então, o Estado deve prover todas as políticas públicas em todas as áreas, né? Eu acho que o conceito de política pública, o entendimento de política pública tem que passar pelo entendimento de preocupação pública com aquela situação. O Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor Dr. Fernando Starepravo, professor na Universidade Estadual de Maringá, e o entrevistador, o professor Renato Marques, da Universidade de São Paulo. Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas de novo ao nosso projeto, né, Sociologia do Esporte ao Público, e ao nosso canal Esporte Sociedade. Esse projeto ele é coordenado por mim, professor Renato Marques, aqui da USP, da Universidade de São Paulo, e nossa equipe, a gente trabalha nesse projeto com a finalidade, com o objetivo de levar à sociedade como um todo temas relacionados ao esporte como um fenômeno social, temas relacionados ao esporte presente na sociedade, se relacionando com as pessoas participando do esporte. Enfim, a gente tem esse espaço aqui de discussão com especialistas na área de estudos, né, de esporte e sociedade, e também com outras pessoas que participam no campo do esporte. Hoje a nossa entrevista ela é no tema de esporte e política, e que a gente vai discutir políticas públicas do esporte, e a gente vai discutir como funcionam as políticas públicas, como é possível as pessoas participarem das políticas públicas do esporte, o que as políticas públicas do esporte, como, na verdade, elas podem influenciar a nossa vida, como as pessoas podem ajudar a construir esses processos. Enfim, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E para isso a gente convidou o professor Fernando Starepravo, que é professor da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. O professor Fernando ele é professor do Departamento de Educação Física da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, e professor também no programa de pós-graduação em Educação Física da UEM e da UEL, da Universidade Estadual de Londrina. Ele tem pós-graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado também nessa mesma instituição. Sempre na pós-graduação ele se especializou nos estudos de políticas públicas do esporte. Ele fez um pós-doutorado na Inglaterra, na Loughborough University, na Universidade de Loughborough, que é uma universidade muito importante nos estudos sociais do esporte, e seus estudos são voltados especialmente para essa área de políticas públicas do esporte e do lazer. Então, professor Fernando, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado pela sua disponibilidade. Podemos começar? Sim, vamos lá. Bom dia, pessoal. Uma grata situação aqui ter sido convidado para falar sobre políticas, assunto que a gente pesquisa, que se envolve cotidianamente aí, e falar de uma maneira um pouquinho mais leve, solta, né, para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, agradeço o convite, estou à disposição aí para dialogar sobre o assunto. Legal, obrigado, professor Fernando. Destacar que assim, é uma honra para a gente receber aqui. Quando a gente pensou em discutir políticas públicas, você foi o primeiro nome que a gente considerou, por toda a sua trajetória, toda a sua relevância na área. Então, assim, é um prazer poder contar contigo aqui no nosso canal. Obrigado, viu? Bom, vamos lá, então. Então, primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Fernando, o que são políticas públicas? E o que são as políticas públicas de esporte? Para que serve, como funcionam, enfim. Explicar para a gente do que a gente está falando, na verdade, né? E como elas se organizam. Legal. Acho que a primeira coisa que, né, assim, um conceito clássico de política pública, né, é o Estado em ação, né? Então, pelo menos aí uns 2 séculos a gente se organiza em torno de Estados nacionais, né, que a gente reconhece assim como os países mesmo, né, o Brasil, a Argentina, Estados Unidos, né, que são os Estados nacionais, que é um poder público, né, que se estabelece a partir de um território, de uma nação, enfim, e o conceito de política pública está relacionado a esse conceito de Estado, né?
Quando há alguma área de interesse público, né, como educação, saúde, o próprio esporte, né, e o Estado ele se preocupa com essa situação, ele traz à tona essa situação, começa a querer lidar com essa situação, né, a gente começa a dizer que tem política pública. O que a gente não pode confundir, eu acho que algumas pessoas confundem, é que política pública é de exclusividade do Estado, né? Então o Estado deve prover todas as políticas públicas em todas as áreas, né? Eu acho que o conceito de política pública, o entendimento de política pública tem que passar pelo entendimento de preocupação pública com aquela situação, né? Então o esporte, né, quando ele inicia enquanto prática, criação humana, ele é restrito a alguns grupos sociais, né? Elites que tinham acesso à escola, enfim. Aos poucos isso se populariza e o Estado começa a ver o esporte como algo importante para a sociedade, né? E aí, quando ele se preocupa com isso e começa a ter algumas ações nesse sentido, a gente começa a dizer que tem políticas públicas, né? Mas não precisa necessariamente o Estado estar executando essas políticas, né? Ele se preocupa com aquilo, mas ele pode financiar um terceiro para fazer, ele pode doar um espaço para a construção de um clube, enfim. E tem várias formas de atuação do Estado. O Estado em ação não é de uma maneira única, né? O Estado vai se preocupando com o assunto, vai dialogando com a sociedade civil, né? E vai fazendo com que aquela oferta, né, que a princípio era de grupos privados, passe a ser uma oferta pública, né, para o maior número de pessoas possível. Claro que quando a gente fala de política de esporte, especialmente, que não é uma área considerada tão prioritária, né, o escopo disso, o alcance disso, ele é pequeno, né? A gente ainda atende muitas poucas pessoas com o esporte, mas acho que passa por essa noção de entendimento de que há uma preocupação pública com o assunto, há um reconhecimento do papel social do esporte, isso é algo importante para a sociedade, aí pensando aqui no Brasil, para o Estado brasileiro isso é importante, e portanto já há algum tempo o Estado brasileiro se preocupa com essa demanda, financia essa demanda e, em parceria com a iniciativa privada, desenvolve políticas de esporte. Legal. Nessa perspectiva, Fernando, quem pode participar, então, da elaboração das políticas públicas e quais são os canais que existem para as pessoas poder opinar e poder intervir nas políticas públicas, né? Porque a gente considerando que o Estado faz parte, mas não é o único, né, promotor, o Estado também somos nós, né, em alguma medida, né, a população como um todo, né? Então, assim, quem pode participar e como essas pessoas podem intervir, influenciar nas políticas públicas? Quais são os canais? Então, eu vou focar um pouquinho aqui no aspecto do Brasil, né? Mas a gente vai ver que em outros países do mundo a gente tem situações em parte semelhantes, outras não, mas enfim. Pensando aqui no Brasil, a gente tem o esporte sendo organizado num primeiro momento, né? Entre o século XIX e início do século XX, como eu falei, de maneira privada, né? As pessoas se organizavam, tinha interesse em praticar determinada modalidade, especialmente futebol, ia lá, se organizava em clubes, em associações, em federações, enfim, era uma organização autônoma da sociedade, sem uma grande influência do Estado, né? Aos poucos, né, principalmente durante o Estado Novo, o Estado brasileiro passa a se preocupar com isso e toma a frente da Organização Esportiva Nacional, apesar de que sempre se manteve instituições privadas, né, fora do âmbito do poder público, que se relacionavam e promoviam ações esportivas, né? Então a gente sempre teve, né, do público e privado ali interessados e promovendo ações no campo do esporte, né? Quando a gente chega, né, um pouquinho mais próximo da atualidade, aí a gente tem a nossa Constituição Federal de 88, nossa Constituição coloca, né, que é um direito de todo cidadão ter acesso ao esporte e dever do Estado promovê-lo, né? Então, por princípio, se a gente parte da nossa lei maior, que é a Constituição, todos devem ser alcançados dentro dessas políticas públicas de esporte, né? A questão é que o Estado, e isso é para qualquer área, não só para a área do esporte, né, ele não tem capacidade de atender todas as demandas, né? A demanda sempre é maior do que a capacidade do Estado em promover políticas, né? Seja no campo da saúde, da educação, do esporte, transporte, enfim, todas as áreas sociais. Então, o que acontece, né? O Estado, ele tem uma intervenção que é limitada e ele deve priorizar algumas coisas, né? E de acordo com que as coisas, com as condições sociais das pessoas e o acesso que elas têm e o valor também que elas dão ao esporte, elas podem procurar, né, a prática esportiva também no âmbito privado
ou por auto-organização, né? Então, assim, a princípio todos podem participar, todos podem estar envolvidos com o esporte e devem, porque a gente entende o esporte com valor social muito grande, né? Ele tem vários benefícios que ele pode trazer para a pessoa. A questão é que nem sempre vai ser diretamente na sua prefeitura, no governo estadual ou federal que isso vai estar ofertado. Muitas vezes isso vai ser uma intervenção direta do poder público, muitas vezes isso vai se organizar a partir de clubes, de academias privadas, ou mesmo a partir da auto-organização, quando o poder público ele faz o papel de disponibilizar, por exemplo, os espaços públicos, sejam praças, parques, ginásios, e as pessoas, né, junto aos seus amigos, aos seus familiares, as pessoas que moram próximo, se organizam para praticar esporte, né? Então, é uma soma de fatores, de possibilidades que existem, mas, a princípio, todos podem e devem participar, né? Claro que isso está relacionado à capacidade econômica de cada um, né? Porque alguns serviços são pagos, outros não, né? Mas todas as prefeituras, por exemplo, no Brasil, têm algum tipo de estrutura que trata do esporte, né? Então, se a pessoa tem interesse, quer praticar, quer buscar, ela pode procurar essa prefeitura, que com certeza haverá um departamento, um setor, uma secretaria responsável por esse esporte, que vai poder melhor direcionar como ela pode praticar, né? Mas eu acho que isso passa por essa valorização mesmo, né, das pessoas, de dizer assim, olha, o esporte tem um espaço na minha vida, eu gosto disso, eu quero praticar, ou nunca pratiquei e quero começar, né? E o poder público tem que ser essa âncora, seja para oferecer o serviço diretamente ou para te direcionar, olha, procura isso, vai ali, faz isso, porque isso compõe, né, o contexto da formação humana e todos devem praticar esporte dentro do seu gosto e dos seus interesses, né? Ah, legal, legal, Fernando. E aí, nesse processo, você mencionou as parcerias, né, público-privadas dentro das políticas públicas, né? Você pode me mencionar alguns exemplos, por favor, assim, do que acontece já no Brasil, alguns bem-sucedidos ou outros que ainda estão em processo, né? No sentido das pessoas poderem visualizar possibilidades, né, dessas parcerias e como, eventualmente, até aprimorá-las, né, ou, enfim. Legal. Assim, se a gente for pensar do âmbito do esporte representativo, né, que são aquelas pessoas que, né, elas apresentam desempenho, elas têm uma habilidade para praticar aquele esporte, e aí vão representar, né, seja os seus municípios, estados, ou o estado como todo o Brasil, né, em competições. Desde sempre existiram federações, confederações, que elas são do âmbito privado, né? Então, elas organizam essas equipes, mandam, né? Talvez o mais conhecido, emblemático, seja a CBF, no caso do futebol, né? Organiza a seleção nacional, que vai representar o país e tal. Só que aquilo ali não é uma questão que está restrita apenas às pessoas que comandam a CBF. O futebol é de interesse nacional, e o Estado também tem interesse que o Brasil seja bem representado em competições. Então, apesar de existir a organização CBF, que organiza as seleções e encaminha esses atletas para as competições, o Estado brasileiro, historicamente, contribuiu com a CBF, contribuiu com as confederações, para que o Brasil fosse bem representado, dando condições financeiras para isso. Então, a execução, né, formar a seleção, contratar técnico, organizar a viagem, é por conta da confederação. Mas, muitas vezes, é o Estado que financia essas instituições para que isso ocorra, né? Só para a gente ter noção, de todos os esportes olímpicos do Brasil, apenas o futebol, né? Eu usei o futebol como exemplo mais popular, né? Então, historicamente, ele já recebeu recurso, mas a CBF hoje não recebe recurso público, né? Ela consegue sobreviver só de patrocínios, né? De toda a inserção comercial que o futebol tem, né? Mas todas as demais confederações, vôlei, basquete, atletismo, atividades aquáticas, em todas elas recebem dinheiro público, né? Ou seja, é uma parceria ali que se estabelece já a longo prazo. Em alguns momentos, o Estado foi um pouquinho mais centralizador, no sentido de dizer claramente o que as confederações precisavam fazer, né? Hoje, há uma certa autonomia de organização das federações e confederações, isso está garantido também na nossa Constituição, mas é óbvio, né, que a partir do momento que você recebe dinheiro público, você está sujeito a ser direcionado no uso desse recurso por quem financia, né? Então, se o Estado financia, ele vai dizer, olha, Confederação de Voleibol, a gente espera isso do voleibol nacional, a gente espera isso do basquetebol, né? Então, esses são exemplos de parcerias que são históricas há muito tempo, né? E talvez mais recentemente a gente tenha as parcerias a nível local, né? Existem muitos municípios nos quais
existem a figura das associações esportivas, né? Ele tem um papel semelhante à federação a nível estadual e confederação a nível nacional, mas ela atua a nível local. Aqui, por exemplo, na minha cidade de Maringá, a gente tem mais de 40 associações esportivas de diversas modalidades, desde futebol até arco e flecha, bocha, enfim, modalidades assim um pouquinho menos conhecidas, e todas elas recebem recursos públicos para tocarem suas atividades, né? Existe uma lei, né, que fundamenta isso e a princípio parece funcionar bem, né, porque as associações recebem dinheiro público e assumem um pouco o papel do poder público em oferecer a modalidade. Então, por exemplo, se hoje na minha cidade alguém procura a prefeitura para praticar arco e flecha, ela não vai ter necessariamente uma escolinha ou uma equipe de arco e flecha, ela vai direcionar. Você procura a Associação Maringaense de Arco e Flecha, que está sediada nesse local, fazendo esse tipo de ação, né? E a ideia é que as pessoas sejam contempladas por isso, né? A única questão ou limitante disso é que, de novo, né, sempre as associações vão ter uma demanda maior do que a capacidade de financiamento do município, né? O município nunca vai dar conta de todas as demandas, porque a associação sempre quer crescer, quer participar de competições maiores, enfim. E aí, né, a nossa defesa, assim, enquanto estudioso da área, é que o Estado, sim, deve fornecer subsídios, mas não deve ser o único apoiador, né? Existe a iniciativa privada, existe os apoiadores, os próprios praticantes que podem contribuir dentro das possibilidades para o crescimento da modalidade. Então, se você conseguir coadunar mais de uma fonte de financiamento, isso é melhor, porque se eventualmente, né, a lei muda ou a gestão muda, diminui o recurso para as associações, a associação ela não fica órfã disso, né? E tem sido interessante a busca, né, das associações por essas parcerias, né? Porque aí ela consegue financiamento a nível municipal, tem muitas vezes nível estadual, federal, né? Tudo poder público financiando, mas também tem iniciativa privada, tem os próprios entusiastas da modalidade, às vezes você tem a figura daquele sujeito que simplesmente gosta, às vezes nem pratica, mas também que apoia, né, com doação. Então tem várias formas de você sustentar isso, né? E a gente defende que isso deve ser uma parceria onde o Estado sim apoia, mas não é o único financiador, porque, enfim, são muitas as demandas, né, e ele não vai dar conta de tudo a todo momento. Legal, legal. Interessante pensar nessa perspectiva do Estado também não ser o único agente, né, executor, né, das políticas públicas, né? A gente pensar nessa ideia de que o Estado pode ser, em alguns casos, né, o financiador, ou o agente de organização no nível de prioridades, né, como você disse, né, chegar na federação e falar, olha, ou na associação, a gente espera isso do voleibol, né, então nortear os planos de ação, né, enfim, muito interessante essa ideia. Fica assim, bem clara a possibilidade de parceria, né? Isso, e assim, Ana, também em alguns momentos, né, o Estado ele pode, inclusive, nem ser o financiador, mas ser só o regulador, né? Então, por exemplo, quando a gente chega no nível de futebol, por exemplo, e aí futebol, né, gente, são futebols, né? Existem muitas facetas desse futebol no Brasil. Talvez o que a gente mais conhece são os grandes clubes, né, de grandes torcidas, Série A do Campeonato Brasileiro, né, que eles se resolvem comercialmente, né? Eles têm seus patrocínios, têm as cotas de televisão que dá conta. Claro que existe todo um outro gama de pessoas envolvidas com futebol que é muito difícil a sobrevivência. Mas vamos pensar nesse futebol, né, de Série A. Ali o Estado não precisa intervir, ele não precisa nem financiar, porque a coisa já está relativamente resolvida. É um mercado que está estabelecido, né? As pessoas compram ingresso, pagam um pay-per-view para assistir, compram camisa. Então, ali o Estado entra só como regulador das relações, né? Existe uma confederação, existe patrocinadores, existem os clubes, atletas, e aí o Estado só media a relação. Então, não necessariamente ele precisa ser financiador nem executor, né? E muitas vezes esse papel indutor do Estado de mediar as coisas, ele é muito poderoso, né? E aí vou dar um exemplo de um outro contexto. Vamos pensar lá no contexto dos Estados Unidos, né? No contexto dos Estados Unidos, o esporte universitário ele é muito forte, né? Ele tem assim, uma representatividade muito grande. Então, o que a gente vê aqui no Brasil de futebol na Série A do brasileiro, eles têm lá em nível universitário, em várias modalidades, especialmente beisebol, futebol americano, né, que são as modalidades mais tradicionais naquele país. E como que se deu a regulação por parte do Estado, né? Vou citar só dois exemplos, né?
Se a universidade ela quiser participar das principais modalidades esportivas, né, então se ele quer ter equipes competitivas e aí mostrar a universidade para o país por meio do futebol americano, por exemplo, ele obrigatoriamente tem que desenvolver mais uma dezena de modalidades. Ele não pode só ter equipe no futebol americano, ele tem que desenvolver outras modalidades. Para quê? Para que, bom, você está ali com a modalidade que é carro-chefe, que todo mundo quer participar, então ajuda as demais, né? Ajuda as demais a se desenvolver. Desenvolva o soccer, né, que é o nosso futebol, desenvolva o atletismo, a natação, que tem menos apelo. Então, assim, não existe nenhuma interferência do Estado no sentido de financiar ou de executar, mas diz, ó, você quer participar disso, você faça isso, né? Faça mais isso pelo esporte. E no caso também da equidade de gênero, né? Porque um problema que a gente vê no esporte é que ele ainda é um espaço, né, de predominância masculina, né? Então a gente tem muito mais homens praticando esporte do que mulheres. Essa situação tem mudado, mas ainda estamos longe de uma condição ideal. Então já há algumas décadas nos Estados Unidos existe uma lei, né, conhecida como Title IX, na qual as universidades que recebem recurso público, né, e a gente tem uma dimensão talvez um pouco errônea de que nos Estados Unidos o Estado não financia o ensino superior, sim financia. Então, as instituições que recebem recursos públicos, elas devem promover equidade de gênero, né? Isso envolve, inclusive, o esporte. Então, se a universidade ela quer ter uma equipe de basquete masculino, ela obrigatoriamente tem que ter uma equipe de basquete feminino, e vice-versa. Ou seja, só pela ação regulatória do Estado, por meio da lei, ela obriga, né, que as instituições desenvolvam também o esporte feminino, né? O esporte para mulheres, né, que é o termo mais correto. Então, isso mostra que, às vezes, com alguma intervenção pontual, né, com essa ação regulatória, o Estado também consegue promover. E essa política também não é restrita só ao Estado, né? Aqui, mais recentemente, na América do Sul, a gente tem ações de uma instituição privada, que é a Conmebol, né, na qual ela estabeleceu uma política, na qual as equipes que quiserem, né, de futebol, que queiram participar das competições, como a Libertadores da América, elas são obrigadas a terem ou manterem equipes femininas de futebol. Então, assim, a Conmebol não colocou dinheiro nisso, a Conmebol não promove uma política enquanto executora, mas ela regula a relação, fala assim, precisa ter futebol feminino. E isso tem tido um impacto muito grande, né? Porque as equipes que antes, né, deixavam o futebol feminino no segundo plano, estão criando, o Campeonato Brasileiro está ficando cada vez mais forte no âmbito das mulheres, né? E isso é uma ação regulatória, né? Então, pode ser intervenção, pode ser financiamento, pode ser regulação. E as três têm seus impactos, né? Muito interessante essa perspectiva da regulação e que desfaz alguns estereótipos, talvez, né? De como se as instituições ou os agentes fossem ou públicos ou privados, né? Mas não, que o Estado, ele, de alguma maneira, ele está presente e precisa estar presente, né? Mesmo que seja nesse sentido de regulação, inclusive das instituições privadas, particulares. Isso, Interessante essa ideia. e assim, né, por que isso é um pouco, talvez esse limite não é tão claro, né? Porque apesar de, por exemplo, a CBF ter a exclusividade, né, de organização, não exclusividade, mas a privilégio de organizar o futebol ele não pode estar restrito à CBF e aos clubes, ele é um bem público, né? E por isso que aí envolve o Estado esse tipo de regulação, né? Não pode trazer para ela uma coisa que é de todos, é um bem cultural do país, né? Então, por isso que envolve essas questões, né? E também a gente pode trazer aqui que talvez, e aí foi isso que eu tentei começar dizendo, assim, que política pública não é só o Estado intervindo, né? A construção do esporte no país, né, quanto demanda pública ou privada, historicamente ela é do poder público e da iniciativa privada, né? Talvez em algum momento histórico a gente confundiu isso, que o Estado, por estar lá na Constituição, que é dever do Estado fomentar, o Estado ia fazer tudo, mas ele nunca vai fazer tudo, né? Não dá para confundir isso. Ele tem que se preocupar com isso, ele tem que disponibilizar meios, né? Mas os meios são vários e a gente nunca pode desprezar a iniciativa privada, né? Nesse âmbito. E também a gente não pode cair na armadilha de achar que porque público é bom, porque privado é ruim, ou vice-versa, porque privado é bom e público é ruim. Eles
somam esforços para oferecer, né? E aí a gente pode fazer o paralelo com outras áreas, na educação também é assim, né? Existe educação pública, existe educação privada. Na saúde, existe a saúde pública e a saúde privada, que se organizam em conjunto para oferecer a saúde às pessoas, né? Então, isso também é no esporte, né? E muitas vezes a gente acha, porque se é uma instituição privada que está com dinheiro público, aquilo ali, né, dá um tom de que há algum tipo de corrupção ou que há alguma coisa errada. Não, isso é a natureza da coisa. E é assim no Brasil e é assim em outros países, né? A organização em torno do esporte, ela é privada e ela é pública. Em alguns países o Estado tem um peso maior, em outros menor, né? No caso do Brasil, qual que é a questão? Que a gente ainda tem muita coisa a desenvolver, né? Se a gente comparar a países mais desenvolvidos, talvez nos países mais desenvolvidos o Estado possa se retirar um pouquinho de cena e deixar que a sociedade se organize um pouco mais, porque já tem uma série de necessidades básicas resolvidas. Mas no Brasil, não. No Brasil, a gente ainda tem muita coisa básica a ser resolvida, e aí o Estado tem que vir com uma mão um pouquinho mais forte para poder fazer com que as coisas se desenvolvam, né? Porque, por si só, a sociedade não deu conta de desenvolver. E aí isso também cabe no esporte. Aí o que eu penso, né, enquanto pesquisador, é que cabe a gente parar para pensar e sempre estar refletindo cotidianamente sobre o que o Estado tem que priorizar, né? Então, no âmbito do esporte. Será que a gente precisa dar dinheiro para o Palmeiras, para o Flamengo, para grandes clubes de futebol que movimentam muitos recursos privados? Ou a gente precisa priorizar aquelas pessoas mais carentes que dificilmente terão acesso ao esporte, né? Então, é uma questão de prioridade, né? Mas que a organização ela está em torno dessas entidades públicas, privadas, terceiro setor, isso é claro e isso vem historicamente há muito tempo no Brasil. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.